Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos resolver essa questão de biologia do Enem, que no caderno azul é a questão 98, tá bom? Sobre corredores ecológicos. Corredores ecológicos visam mitigar, que é a mesma coisa que suavizar, diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, que é a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês de um corredor ecológico, um exemplo de corredor ecológico para quem não sabia o que era ou nunca tinha visto. Então, basicamente, a gente tem uma construção humana, que nesse caso da foto, é uma pista, uma avenida, tá certo? E que está dividindo, separando uma floresta, uma vegetação. Nesse caso, a gente tem um isolamento geográfico, ou seja, que está dividindo uma vegetação ao meio. Então, todos os animais, a fauna e também a flora, elas teriam dificuldade de se comunicar por causa dessa construção humana que foi feita nesse local. E elas teriam um isolamento geográfico. É claro que existiriam casos de animais, que acabariam atravessando essa pista, causando acidentes, mas isso seria mais reduzido por causa que teria esse isolamento geográfico e essas espécies elas não conseguiriam se comunicar tão facilmente. Por isso que esse corredor ecológico foi construído. Mas vamos à pergunta. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Item A. Propicia o fluxo gênico. Primeiramente, o que é o fluxo gênico, para quem não sabe? É justamente a troca de material. Essa palavra fluxo é justamente a troca e refere-se a gene, material genético. Então, fluxo gênico é essa troca de material genético entre as espécies, tanto animal quanto vegetal. E é justamente isso que eu estava falando para vocês, que quando esse corredor ecológico ele é construído, isso permite que as espécies continuem se comunicando, continuem perpetuando o seu gene, a sua linhagem, a sua espécie. Porque se não houvesse esse corredor ecológico, isso não seria possível, justamente por causa desse isolamento geográfico. Tudo bem? O item B, vamos entender por que ele está errado. Intensifica o manejo de espécies. O manejo de espécies é justamente o controle de espécies. Ou seja, quando uma espécie está causando um certo, vamos dizer, algo negativo, ou vamos dizer, uma praga, ou quando ela se prolifera muito e causa certo dano para as demais espécies, a gente precisa fazer um manejo dessa espécie para tentar reduzir o número de indivíduos. É controlar o número de indivíduos dessa população. Isso é fazer um manejo de espécies. E não é isso que o corredor ecológico tem como intuito fazer. Pelo contrário, a gente quer que essas espécies continuem se perpetuando aí ao longo da sua vida. Então, vamos para o item C. Por que ele está errado? Amplia o processo de ocupação humana? Não, é justamente o contrário, A gente está tentando amenizar o impacto que essa construção humana causou na vida desses animais, dessa flora, enfim, dessa natureza. O item D. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Esse item D é justamente aquele que a gente ficaria talvez com dúvida, porque no Enem ele faz isso, Ele coloca um mais ou menos certo e um que está totalmente certo. Por que o dele não está correto? Porque nem sempre que o número de indivíduos aumenta é positivo para a biodiversidade. Vou dar um exemplo para vocês. Como exemplo, a gente tem aquele grupo de algas
pirrófitas, que é aquela alga que, quando ela se prolifera, ela dá aquela coloração avermelhada em mares ou em rios. E quando ela se prolifera demasiadamente, a taxa de oxigênio no local onde elas ficam, né, que são muitas, por isso que fica a coloração avermelhada, a taxa de oxigênio diminui drasticamente e a fotossíntese naquele lugar, ela também é reduzida. Por quê? Porque a taxa de luz que entra é muito pequena, ela diminui, porque aquela camada de microalgas que fica no mar ou no rio, enfim, na água, é muito grande e impede com que a luz entre. Então, a taxa de fotossíntese diminui, os seres fotossintetizantes não fazem fotossíntese e os seres que precisam de oxigênio, né, para fazer a sua respiração também não fazem. Então, acontece uma morte em cadeia dos animais. Então, um número muito alto de população dessas algas é uma coisa ruim para a biodiversidade daquele local, ok? E o item favorece a formação de ilhas de proteção integral? Não, porque não é obrigatório que um corredor ecológico favoreça a formação de uma ilha integral. Uma ilha de proteção integral, ela pode existir sem que haja um corredor ecológico. Tudo bem? Então, obrigada por assistir até aqui. Se eu ajudei você, não esqueça de deixar o seu gostei. Tchau, tchau.